Olá, tudo bem? O tema que trazemos para este bate-papo destaca que a dignidade menstrual ainda não é plena para todas as mulheres. A menstruação ainda é tabu e, infelizmente, o assunto é considerado constrangedor. Essa é mais uma herança do patriarcado que torna algo genuinamente feminino em assunto proibido, impuro, mas a legislação brasileira vem avançando para garantir direitos relativos a essa condição. E quem conversa conosco sobre esse tema e traz mais informações sobre a lei que prevê a licença menstrual é a advogada Márcia Meirelles. Seja muito bem-vinda, Márcia, ao nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sinta-se em casa. Carla, obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje com você, falando para todas as pessoas, todas as mulheres que acompanham o canal, e espero trazer algumas informações que possam colaborar para a gente tratar dessa questão tão importante para as meninas e mulheres, né? E para as pessoas que menstruam também. Isso aí, com certeza, Márcia. Então, Márcia é ativista social, atuando na promoção da igualdade racial, do diálogo interreligioso e no combate à intolerância religiosa. Tem representação em diversos conselhos, dentre eles o Conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda, cidade aqui do Rio de Janeiro, de onde a gente fala. Márcia também participou como delegada da Conferência da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em nível estadual, em junho, e nacional, em agosto deste ano. Mas antes de iniciarmos esse bate-papo com a Márcia, que promete trazer muitas informações importantes, eu faço aquele convite especial. Inscreva-se no nosso canal, não custa nada, é muito fácil. E acione o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo postado por aqui. Outro pedido é para que você curta esse vídeo e assista o vídeo até o final. Ficar com a gente até o final é muito importante. A gente sempre traz informações no final do nosso vídeo que são muito relevantes. E faça seus comentários, porque aqui também é o seu lugar de fala. E esse engajamento de vocês é fundamental para o crescimento do nosso canal. Siga o nosso perfil no Instagram, tem muita coisa bacana lá também. O endereço está aqui na tela. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e o Júnior Silveira e a Carla Gaspar, parcerias indispensáveis para a qualidade final do nosso trabalho. E vamos ao nosso bate-papo. Desqualificar e diminuir aspectos bem peculiares ao gênero feminino também é uma forma de violência. E quando o assunto é menstruação, são muitos os estigmas que levam ao silenciamento e à discriminação, impactando na saúde das mulheres. Diante disso, a legislação avança para assegurar a dignidade menstrual. Então, Márcia, antes de detalhar sobre o que diz a lei, o que diz a legislação sobre este tema, você poderia nos explicar melhor o que é a dignidade menstrual e qual a sua relação com a saúde integral da mulher? Por que desrespeitá-la, desrespeitar a dignidade menstrual é considerado um problema de saúde pública? Faz um panorama para a gente sobre isso, Márcia. Então, Carla, a gente chama de dignidade menstrual todo aquele conjunto, de direitos que a mulher possa ter acesso a produtos de higiene menstrual de forma adequada, que não comprometam a sua saúde, A dignidade menstrual também se faz através da informação de fonte confiável, com uma infraestrutura para que ela possa também gerenciar o seu ciclo menstrual sem nenhum tipo de constrangimento, vergonha, ou até mesmo estigma, tabu, Então, quando a gente fala de dignidade menstrual, a gente está falando também num conjunto de questões de saúde pública, de educação, justiça social, redução de desigualdade, combate à pobreza menstrual, que é o antagonista da dignidade menstrual, E essa pobreza ela se dá justamente pela falta de recursos financeiros mesmo para poder lidar
com a menstruação, né? Então, quando a gente fala que a dignidade menstrual está relacionada com a saúde da mulher, a gente primeiro tem que saber o que a gente pensa enquanto saúde, né? Uma das coisas que eu aprendi sendo conselheira de saúde foi que saúde não é só você curar a doença, não é só você também não adoecer, né? A saúde, ela se reflete também no bem viver, ela é uma integralidade, né? Ela é qualidade de vida. Então, essa ação de dignidade menstrual, tratar da questão de menstruação, ela vem para desconstruir um tabu, ela vem para quebrar mitos, para quebrar desinformação sobre o funcionamento do próprio ciclo menstrual, que a gente pouco fala sobre isso. E quando a gente fala da dignidade menstrual como um problema de saúde pública, como uma questão de saúde pública, é no sentido de levar informação para aquela menina que menstrua, desde a primeira menstruação, né, que a gente chama de menarca, né, até a menopausa, né, que a menopausa, ela passado o climatério, ela é aquele período de até 2 anos sem menstruação ininterruptos, né? Então, quando a gente promove o acesso ao absorvente correto, a medicação em caso de dor correta, a métodos contraceptivos e informação para ela poder vivenciar esse ciclo com muita segurança e dignidade, isso é uma questão de saúde pública, né? E assim, quando a gente faz esse desrespeito que gera a precariedade, ela pode levar ao uso de materiais inadequados para vivenciar, para ela lidar com esse ciclo, né? E aí a gente tem os relatos, principalmente das moradoras de situação, pessoas em situação de rua e população carcerária, mulheres no cárcere, que elas usam pano, jornal, meia, miolo de pão, porque não tem acesso a esse tipo de informação. Isso leva a infecção urinária, problemas ginecológicos gravíssimos, e isso impacta o SUS, além de falar da questão emocional, né, psíquica, psicológica, da vergonha, do desconforto, o isolamento e a exclusão social. Então, a situação tem também uma carga emocional e psicológica muito significativa. Então, garantir a dignidade menstrual é uma forma, então, de combater a pobreza menstrual, né? Então, fala um pouco mais para a gente, Márcia, como é a realidade brasileira nesse aspecto? Você pode apontar os dados e as consequências, você já começou a falar alguma coisa sobre isso, né? Produzidas pela carência de iniciativas de qualidade, porque não adianta ter só a iniciativa e às vezes não ter qualidade, né? Então, essas iniciativas que realmente garantam a dignidade menstrual a essas mulheres, né? Fala um pouco mais sobre isso para a gente, dessa realidade brasileira, se tem dados. Fala um pouco mais sobre isso para a gente, Sim, eu trouxe aqui alguns dados que são bem assim alarmantes, né? Bem preocupantes. Eu até tomei nota para poder explicar direitinho para vocês, né? Os dados que a gente tem é do Unicef e de algumas ONGs, né, do terceiro setor, algumas entidades do terceiro setor, e também alguns estudos de universidades que vêm falando sobre esse tema, até porque é um tema que, embora não seja, toda mulher menstrua desde o tempo desde os primórdios, né, toda fêmea humana, ela tem a menstruação como forma do seu ciclo reprodutivo desde os tempos que são imemoriais, mas a gente falar sobre isso é uma herança, como você bem colocou, uma herança do patriarcado que tenta silenciar e até constranger a mulher para poder falar sobre a questão de menstruação. Então, os estudos com relação à menstruação, eles já existem, mas não sei por que razão eram, até pouco tempo atrás, muito pouco divulgados. Então, a gente está trabalhando com dados mais do Unicef, e com algumas entidades de terceiro setor e universidades. E eu tenho aqui os alarmantes dentro do Brasil, né? E os dados também nem estão atualizados, porque tem um período pré-política nacional e agora o pós-política nacional, a gente ainda não tem esses dados levantados, porque o matriciamento ele é feito ano a ano, mas a gente não conseguiu tirar a média ainda, né? Mas eu trago aqui para você que de acordo com o Unicef, em 2021, só no Brasil, a gente tem 15 milhões de pessoas, né,
que menstruam, 15 milhões de pessoas que menstruam. E 25% desses 15 milhões não têm acesso a produto nenhum de higiene. Nossa. E aí, nessas pesquisas também, a gente tem visto, principalmente da ONG Girl Up, 11,3 milhões de meninas e mulheres entre 14 e 45 anos em baixa renda sofrem com a pobreza menstrual. E 4 milhões de meninas que estão em idade escolar não têm acesso a itens básicos de higiene, nem em casa e nem na escola. E aí a gente tem os desdobramentos desse tipo de situação. Absenteísmo escolar, né? Uma em cada 4 meninas já faltou às aulas por falta de absorvente. E na adolescência, para a gente que é menina na adolescência, o constrangimento de ficar com a roupa suja é um problema, é uma questão interessante, porque a gente tem a questão do bullying escolar, e isso pode ser um problema também. E muitas vezes a menina ela não vai no período menstrual, aí depois continua ficando em casa, e aí não vai, não conclui seus estudos, o que é um problema grave, né? Pode causar uma evasão escolar até. Isso, evasão escolar. O absenteísmo, a falta dentro dos dias do mês, né? Dentro dos dias do mês, que pode levar até mesmo à evasão escolar, né? E, assim, outra coisa preocupante é que nesse conjunto de mulheres que menstruam, mais de 30% delas já usaram qualquer substitutivo para o absorvente, né? Muitas já usaram papel higiênico, que é a solução mais rápida e muitas vezes de emergencial, né? Mas 77% já usaram outros produtos devido à falta de dinheiro. Então, assim, o produto mais higiênico, que é o papel, foi usado por menos da metade dessas pessoas que menstruam. E aí a gente vai vendo quais são os outros produtos. E aí, desse conjunto de mulheres, a gente tem que 5% das pessoas mais pobres, das camadas mais vulneráveis, o custo dos absorventes ao longo da sua vida menstrual equivale a 3 ou 4 anos de trabalho dessa pessoa. Ou seja, se a gente for colocar na ponta do lápis o gasto com absorvente, essa pessoa tem que trabalhar 3 anos ininterruptos para poder pagar todos os absorventes que ela vai usar ao longo da sua vida menstrual, ao longo do seu ciclo reprodutivo. Márcia, a gente queria aprofundar um pouco mais em relação a conceitos mesmo. A gente sempre traz aqui no canal a importância de trazer os conceitos corretos, as informações, para ampliar o conhecimento da nossa audiência, né? Isso é muito importante também, o nosso objetivo também é esse, né? Então, qual a relação? Então, no caso, você vai ampliar um pouco o que você já está falando para a gente, né? Que é o conceito de pobreza, conceito de educação, de saúde menstrual e menstruação consciente na promoção da saúde da mulher, né? Então, você pode definir um pouco para a gente qual o que significa cada termo desse, qual a correlação entre eles? Fala um pouco mais para a gente sobre isso, Márcia. Carla, eu vou falar mais pela área da saúde que a gente trabalha, né, que é da parte coletiva, porque alguns termos que você usou, como pobreza e educação, ele intersecciona em várias outras questões, né? Se você for pegar a questão social, tem outra, da educacional tem outra, mas, assim, a pobreza, para a gente, na saúde, ela é praticamente definida como um conjunto de condições de vida que são desfavoráveis, né? Um conjunto de condições de vida desfavoráveis e que vão impactar diretamente o bem-estar físico, mental, social de um indivíduo ou daquela comunidade, né? Então, a falta de saneamento básico, né, vai acarretar um problema a longo prazo de doença. Falta uma alimentação inadequada, uma questão de doença. E isso tudo, muitas vezes, é ocasionado pela questão social de pobreza, né? Já a educação, para a gente que trabalha com essa parte de saúde coletiva, ela é uma promoção de conhecimento, né? Que esse conhecimento ele vai gerar autonomia e participação ativa da população sobre a sua própria realidade, sobre a sua própria saúde, sobre a saúde do entorno,
Um exemplo que a gente viu claro sobre a questão da informação de saúde, informação e desinformação, e aí a gente cai na educação, é a questão vacinal, recentemente que nós tivemos no Brasil, né, onde aquela informação equivocada sobre vacina se disseminou na comunidade de tal maneira, e que hoje a gente está envidando muitos esforços para poder reverter isso, dizer que vacinas salvam vidas, e a gente sempre fala que vacina é pacto coletivo. Então, isso vem através de campanhas educacionais, né, para buscar desenvolver a consciência do indivíduo, a consciência crítica para a resolução daqueles problemas, né, incentivar o indivíduo a tomar decisões mais saudáveis, e a responsabilização pelos cuidados da sua saúde, da sua família e da comunidade que ele está inserido. O outro termo que você falou foi sobre a questão da saúde menstrual. E a saúde menstrual, a gente fala exatamente o que é isso, né? O que é uma saúde menstrual? É aquele estado de bem-estar, né? Que a gente chama também de bem-viver, físico, mental, social, em relação ao próprio ciclo, né? Não é apenas a ausência da menstruação, é o próprio ciclo, a fase lútea, né? A ovulação, e culminando, né, no ápice da menstruação, que é a consequência toda do encerramento do ciclo e início de outro ciclo reprodutivo, do outro ciclo menstrual. Então, para ter uma saúde menstrual de qualidade, esta mulher, esta pessoa que menstrua, precisa ter acesso a produtos adequados de higiene, sobretudo absorventes, né? Podem ser absorventes ecológicos, absorventes convencionais, que são os de mais fácil acesso, né? E viver num ambiente também que ela não se veja estigmatizada por estar no período menstrual, aquelas piadinhas desagradáveis que a gente escuta, tá de TPM. A TPM, ela é normal, ela muda sim o comportamento da mulher, aceitem isso ou não. Não me constranja quando eu sou mais assertiva, atribuindo isso a uma questão que é biológica ao meu gênero, biológica ao meu sexo, né? E a menstruação consciente também passa por essa questão de quebrar alguns conceitos que já foram arraigados na sociedade, como a ridicularização da TPM, ressignificar mesmo o ciclo menstrual, entendendo como uma fase natural, como uma fase da vida. Não é um evento do, estou menstruada, não sei o quê. É uma fase natural da vida, é uma função fisiológica e que mostra que o seu corpo está tudo normal com ele. Você é uma fêmea adulta que está num ciclo reprodutivo, na sua fase reprodutiva. Trazer essa discussão para essa naturalidade, para trazer isso é muito bom, inclusive para as meninas, adolescentes que estão iniciando nesse processo, né, e quebrando esses paradigmas, né. Agora a gente vai falar então da legislação, Márcia. Foi sancionada em outubro de 2021 a Lei 14.214, que instituiu o Programa de Proteção e Promoção da Saúde e da Dignidade Menstrual. Então, Márcia, o que está previsto neste programa? Quais são as suas atribuições? Como as pessoas podem ser beneficiadas por esse programa? Como ter acesso? Como a lei foi sancionada em 2021, já podemos ver o resultado dessa iniciativa. Fala um pouco para a gente, então, sobre este programa, que eu vou ser honesta para você, Márcia, eu não conhecia, eu não sabia que existia esse programa. Então, acredito que muita gente também não conhece, né? Não conheça os objetivos. Então, fala para a gente sobre esse programa, Márcia. Então, esse é um programa, né, nacional, é uma política nacional que foi absorvida pelo governo federal, e é uma iniciativa do governo que visa garantir a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para pessoas em situação de vulnerabilidade, e assim ajuda a combater esse estigma da menstruação, né, que a gente já falou em outra oportunidade. Esse programa ele atende meninas, mulheres e pessoas que menstruam de 10 a 49 anos, tem que estar inscrito no cadastro único no seu município, procurar o CRAS para fazer essa inscrição, e tem que ter uma renda mensal de até, eu acho que esse ano parece que é R$218, né? É uma porcentagem do salário mínimo, se não me engano,
E aí também é garantido a essa concessão, esse benefício para as estudantes de escola pública de baixa renda e também para mulheres no sistema carcerário e moradoras em situação de rua. Então, a retirada dos absorventes é feita nas farmácias credenciadas do Programa Saúde Popular, Farmácia Popular, né? Farmácia popular, não é farmácia municipal. Farmácia municipal dispensa medicação. Farmácia popular são as farmácias privadas credenciadas no governo federal, que você vai chegar lá com a autorização emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital. Se a pessoa não tem acesso a esse Meu SUS Digital, agora, em 2025, nós temos uma portaria normativa no Ministério da Saúde que o próprio posto de saúde pode emitir essa declaração, essa autorização. Essa autorização vale por 180 dias, então a pessoa chega munida do documento e ela retira o absorvente gratuitamente. E uma das inovações dessa política também, que pouca gente fala, é que ela altera o SINAM, que é o Sistema Nacional de Alimentação Nacional, que fala que a cesta básica também tem como item obrigatório o absorvente higiênico, né? O absorvente para que as mulheres possam ter acesso dentro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, isso também é uma inovação, né? E, bom, já falei sobre a guia de autorização, que pode ser retirada lá no próprio UBS, na própria UBS ou UBSF, que é a Unidade Básica da Família, e assim amplia o acesso para essa população vulnerável. Eu posso ir lá pegar esse absorvente? Se você tem condição, se você tem uma renda acima de R$218 por pessoa, você não pode, você não faz jus a esse programa, porque esse programa ele é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade extrema, né? Márcia, vamos dando sequência na questão da legislação. Tivemos mais um avanço que no fim deste mês, do mês de outubro, né, deste ano, último mês de outubro, o projeto de lei 1249 de 2022, que garante a licença menstrual, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas o texto segue ainda para aprovação no Senado, então ainda não é lei, ainda é um projeto que ainda não se tornou lei, que ainda vai ter a aprovação do Senado. Mas, Márcia, explica para a gente melhor sobre como que essa lei da licença menstrual será aplicada. Houve alguma mudança em relação ao texto original do projeto? Quem terá direito à licença menstrual? Como que essa condição será comprovada, né? Lembrando que a gente também tem pessoas da comunidade LGBT, das pessoas trans. Então, quais são os requisitos para as pessoas terem o direito à licença menstrual assim que a lei for aprovada, né, no Senado? Fala para a gente sobre isso, Márcia. E o impacto que isso pode gerar na própria saúde da mulher. E tem uma outra coisa também, porque existe uma mentalidade que às vezes é um pouco mais, que não concorda com a questão dos direitos, mas em relação à vida laboral da mulher, né? Podemos considerar que a lei é um avanço no sentido da vida laboral, da mulher trabalhadora? Então fala um pouco para a gente sobre isso, Márcia. Olha, que é um avanço inegável, que é sem dúvida isso. E isso a gente precisa remeter à nossa luta feminista, à nossa luta das mulheres, do movimento de mulheres organizado, porque quando foi eleita presidente do Chile, Michelle Bachelet, ela disse que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. E isso é um reflexo claro de que quando mais mulheres estão na política, mais mulheres vão se atentar para questões que muitas vezes para os homens passam despercebidos, né? E eu sempre falo que a política feminista, a política de mulheres, ela não é excludente,
Ela abraça todo mundo, inclusive os homens, até mesmo pela nossa natureza de socialização, porque a gente que é mulher é obrigada a dar conta por tudo, foi imposto isso para a gente dar conta de tudo. Então, quando a nossa atuação política, quando a nossa atuação sai da esfera privada e vai para a política, você não se desliga, você também começa a olhar a política de uma forma integral e multifacetada, né? Interseccional e multifacetada. Então, quando a gente fala sobre essa questão laboral, a empresa ela precisa ter essa consciência de que é preciso enxergar as demandas que promovam o bem-estar no trabalho para as mulheres, para evitar até mesmo a fuga de talentos. É uma questão, sobretudo, de negócios. É um benefício de baixo custo e alto impacto. É um avanço e, assim, a licença menstrual, ela evidencia como as mulheres estão no espaço de poder. Ô, Márcia, pode esperar um pouquinho aí. Eu tive um problema aqui porque tocaram aqui no meu apartamento. Só um minutinho. Tudo bem. Mãe, aqui é essa evidência que a gente fala sobre a questão das mulheres, né? A mulher que está dando conta da casa, do cachorro, da mãe e de tudo mais alguma coisa. É a questão difusa, Márcia. Um minutinho, tá? Desculpa mas isso aqui é ativismo real. É verdade. Só um minutinho, deixa eu só controlar a Charlotte aqui, porque a Charlotte é mulher igual a gente. Realmente essa questão da licença menstrual é um avanço muito grande mesmo, né? Um avanço muito interessante, porque estou falando aqui com a nossa audiência que essa questão da licença menstrual é um avanço muito grande mesmo, né? Mas aí vamos retomar, Márcia, essa questão laboral, você falou que é uma questão de negócios, é bom para a empresa, né? É bom para a empresa, porque vai evitar que aquela mulher, as condutas reiteradas de falta, de ausência daquela mulher, que ela seja futuramente penalizada, e aí vai evitar o que a gente chama de fuga de talentos. Às vezes a empresa vai perder um grande talento porque a mulher precisa daqueles 2 dias, daqueles 3 dias, para se recompor de um sintoma de uma coisa que é fisiológica, que é natural dela, né? Então, e a gente fala também sobre essa questão. Essa lei é o reflexo das mulheres da política e também a gente tem empresas privadas que elas já adotam a licença menstrual enquanto não era obrigatório, e isso é fruto das mulheres ocupando espaço de poder, porque elas são sensíveis às questões femininas, né? E quando as mulheres ocupam esse espaço de poder, que elas entram na iniciativa privada e conseguem conscientizar isso, o que são 2 dias de trabalho, 2 dias de licença não remunerada diante da produção que aquela mulher pode fazer em prol daquela empresa, né? E aí, quando a mulher ocupa um lugar de mando, um lugar de ascensão, de mobilidade, de poder dentro daquela firma, ela tem condição perfeitamente de se sensibilizar com coisas para manter aquela profissional ali, né? E aí a gente tem, na dignidade menstrual, na licença menstrual, a gente tem também a questão dos fraudários, das creches de empresa. Então, tudo isso compõe um conjunto de que privilegiam a mulher para, primeiro, permanecer no espaço de trabalho e dar dignidade para que ela possa desenvolver o seu trabalho de uma forma eficiente. Então, Márcia, mas quem tem direito isso, agora falando sobre o projeto, quem tem direito, o projeto original ele previa 3 dias, né, de licença, e ele era somente para a CLT. E aí agora esse texto de lei de 2022, ele está mais abrangente, né, e ele dá 2 dias de licença menstrual, e ele abrange também, além das CLTistas, ele abrange também as estagiárias, porque ela altera a lei do estágio, as empregadas domésticas, porque altera também a regulamentação da legislação de empregados domésticos, e as servidoras públicas. Então, todas as pessoas que têm vínculos formais, essa lei vai abranger.
quem tem direito, né? O direito, ele é a todas as pessoas que menstruam. Você falou do LGBT, né? Então, na questão do transgênero, essa pessoa que menstrua, essa pessoa que tem os seus problemas relacionados à menstruação, ela tem direito, desde que os sintomas que ela apresente durante o ciclo se tornem insustentáveis para que ela possa fazer o seu trabalho, executar o seu trabalho de maneira segura, confortável e eficiente. Então, os sintomas são tem os sintomas mais agravados da época menstrual, né? Que é cólicas intensas, enxaqueca, vômito, né? Eu tive uma colega de trabalho que ela desmaiava na época, né? Ela tinha um fluxo intenso que já chegou dela precisar de fazer transfusão de sangue, porque o fluxo dela era intenso, e ela estava em tratamento, então ela ia para trabalhar e era incapacitante. E depois ficava aquele constrangimento, sobretudo entre os homens, e a gente que era mulher pedia para ter um pouco de solidariedade, de compreensão, né? E era muito difícil, mas ela já tinha perdido empregos por causa disso. Então a lei vem nesse sentido. Para ter acesso a essa folga, né, a gente vai ter que partir de uma campanha de conscientização das empresas, né, para que não seja feito o desconto, e é preciso ter um laudo médico comprovando essa condição da mulher. Só que como vai ser feita essa apresentação do laudo, de quanto em quanto tempo, a quem será dirigido, qual o setor da RH, isso tudo cabe ao Poder Executivo regulamentar futuramente. O que importa é que o texto da lei está dado, né? A lei reconhece o direito, a proibição do desconto, o direito ao descanso de 2 dias consecutivos, tá? Para que ela possa se cuidar nesse período da menstruação, que seja para ela debilitante. Ô, Márcia, mas apesar desses avanços, na sua avaliação, há alguns ajustes necessários ao texto que precisam ser feitos antes da sua aplicabilidade como lei? Você falou dos vínculos, né, do CLT, mas a gente sabe que existem outros vínculos, inclusive vínculos do trabalho precarizado, que são os RPAs, a pejotização, né? Eu não sei se isso para frente poderia ser discutido, né? Porque a gente tem esse cenário de precarização, né? De vínculos, né? De empregados. E quais são os desafios a serem superados, né? Como lei, né? Como que esse projeto, para que esse projeto tenha uma efetiva aplicação, né? Fala um pouco para a gente sobre o que ainda vem pela frente ainda. Qual na sua avaliação? É uma lei que ela se aplica estritamente a vínculos formais, né, Carla? Porque o próprio RPA, como autônomo, né? Quando a gente fala da uberização, eu, como advogada, como profissional liberal, que me enquadro na categoria de autônoma, eu sempre brinco assim que a advocacia, para mim, ela é o meu marido abusivo, porque eu dependo dela financeiramente, mas ela me maltrata, porque eu não tenho direito a ficar doente, eu não tenho direito a ter os benefícios que um vínculo formal ele dá. Eu já fui fazer audiências passando muito mal, porque não tive sensibilidade do juiz de poder adiar, e muito menos compreensão do outro colega de endossar o pedido de adiamento. Então, o RPA, quando ele não trabalha, quando ele não produz, né, ele se pune porque ele não produz. O RPA, o autônomo, ele é um leão por dia. Então, o dia que ele está doente, ele deixa de matar aquele leão, ele já tem o desconto compulsório da sua renda, uma queda na sua renda. E aí a gente precisa, futuramente, né, pensar e discutir soluções para essa categoria de trabalhadores e de trabalhadoras que menstruam, que tem essa necessidade também. E uma questão também que é bem preocupante, né, que é bem desafiadora para essa questão da lei, essa questão do laudo médico. Como que vai ser feito? Vai ter que passar por alguma perícia dentro da empresa, para empresas de maior porte, que tem o próprio setor médico, vai ter que fazer isso? Isso não vai representar mais um constrangimento? Então, aí tem que entrar o Ministério do Trabalho, né, para poder fazer essa normativa de forma de que a mulher não seja constrangida, né? Então, como que vai ser esse laudo médico? Vai ter
serve num médico particular, o laudo ele não é um documento feito com facilidade, ele precisa muitas vezes demanda de exames. Como que fica a situação dessa mulher entre a apresentação de um mero atestado ou um comparecimento a uma unidade de saúde, a um pronto-socorro, até que o laudo seja feito definitivo? Então, são questões que a gente ainda precisa trabalhar, e aí que entra a importância dos conselhos, da sociedade trazer essa discussão para dentro do Poder Executivo, para que ele possa fazer de uma forma eficaz e sem constrangimentos, e de que a lei seja realmente cumprida, né? Tem também uma questão que a gente detectou nos debates, né? Um risco de preconceito e discriminação. Como eu falei da minha colega, que os homens do setor ficavam rindo, tinham mulheres também que debochavam dela, esse preconceito das empresas não quererem contratar mulheres que estão numa fase laboral e coincide com a época reprodutiva dela. Então, como que vai ser esse problema, essa questão? Né? Isso vai gerar um evitativo de se contratar mulheres? Né? Nós tivemos aí uma figura muito execrável que falava que não contrata mulher porque ela é engravida, porque tem a questão da licença maternidade. Isso é execrável, né? Isso é terrível. Então, a gente tem que combater essa coisa ruim, desse estigma de que a mulher produz menos porque ela tem maiores números de licença por questões fisiológicas e biológicas, né? E a aplicação nas empresas é outro desafio. Se a gente não criar uma normativa ministerial que faça o mínimo, a gente não pode deixar livre negociação com o patrão, porque a gente sabe que nessa correlação de forças, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, que é o trabalhador e a trabalhadora. Então, a gente precisa ampliar essa discussão, fortalecer a categoria dos trabalhadores para que a lei realmente seja aplicada, né? Mas eu acredito que essa lei ela foi um avanço significativo na agenda da saúde da mulher, dos direitos humanos do trabalho, embora a sua implementação possa parecer um pouco desafiadora, eu acredito que com um diálogo e discussões bem acertadas, eu acho que a gente vai conseguir mitigar eventual efeito negativo, porque eu não vejo efeito negativo não, viu? Eu vejo um efeito muito positivo, porque uma mulher que ela não produz, ela está sentindo dor, ela está sentindo mal, ela não consegue trabalhar com segurança e ela não move também a economia. Então, a gente precisa ter esse diálogo maduro, né, no sentido de que dar àquelas pessoas os seus direitos conforme a sua especificidade e necessidade. A conquista de direito nunca foi fácil, né? Não é muito fácil, né, Márcia? Então... Ninguém deu nada. Sempre foi a gente que conseguiu. Realmente continuar na luta e avançando. Márcia, muito obrigada mesmo pela sua participação. Com certeza, muitas dúvidas foram sanadas em relação ao tema. Se vocês ainda têm dúvidas, façam seus comentários, vocês sabem que aqui é seu lugar de fala, a gente quer ouvir a opinião de vocês aí sobre o tema, então fiquem à vontade também para colocar outras dúvidas, outros comentários aqui no nosso vídeo também, nos nossos comentários, que a gente lê com todo carinho. Márcia, muito obrigada, querida. Eu agradeço imensamente o convite. Pode me chamar que eu volto mais vezes. A gente tem muitos temas para falar. Queremos chamá-la para mais vezes. Muitos temas para falar. Quero falar sobre tuberculose com vocês. Quero falar sobre a questão da participação das mulheres em conselhos. Já fica o convite para que vocês possam comparecer nas reuniões do Conselho de Saúde Municipal aqui em Volta Redonda. Funciona lá na primeira quarta-feira do mês, às 14 horas. A gente faz os debates, lá na antiga Secretaria de Saúde, ali perto da Madrigal, no Colégio Guanabara. Vocês vão ser muito bem acolhidos lá. Tem um momento em que a população pode ter contato direto com a municipalidade para levar suas reivindicações. Prestigiem os conselhos gestores das unidades básicas de saúde onde vocês são vinculados, porque o SUS, gente, ele é território, mas o SUS também, ele é coletividade, o SUS é vínculo. Não existe SUS se não existir a gente.
E toda política de saúde ela tem que ser trabalhada com a comunidade. Quando a gente fala unidade de saúde, eu gosto de chamar ele de postinho, porque não diminuindo o posto, mas é porque o posto cuida de mim e eu cuido dele. Então, nós temos uma relação afetiva. Então, cuidem do SUS, defendam o SUS, participem das discussões, porque o SUS é para nós, ele é uma conquista, ele é um patrimônio do povo brasileiro. E eu agradeço muitíssimo a oportunidade, peço desculpas pela intervenção aqui, da rotina de uma mulher que trabalha e é militante, é ativista, é assim mesmo, é a ordem no caos, mas eu fiquei muito feliz com o convite, desejo vida longa ao canal e que vocês possam seguir nessa missão linda de levar informação, conhecimento e acolhimento para as mulheres. Então, Márcia, muito obrigada mais uma vez. Vocês podem, inclusive, conferir os contatos da Márcia aqui na nossa tela. Vocês podem conferir aí todos os contatos dela, né? Reforçando a importância de participar, como a Márcia falou aí, a gente vai ter mais informações aqui na nossa descrição do nosso vídeo. A gente também pode colocar essas informações aí, vocês podem conferir onde se reúnem os conselhos, o Conselho de Saúde aqui em Volta Redonda, e outras informações também sobre o tema que nós abordamos aqui. E se você gostou, curta e compartilhe. Obrigada por ter ficado com a gente até agora. E compartilhe mais esse excelente conteúdo. E até a próxima. Tchau!